Então, vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome não aparece no nome do perfil, né? Eu sou Hugo, estou promovendo o workshop Prática em Juizados Especiais. E o objetivo desse workshop é ajudar vocês a dominarem o procedimento dos juizados, mesmo que você seja um advogado iniciante, mesmo que você não tenha estudado o procedimento dos juizados na faculdade, como é o caso de muitas pessoas. Foi o meu caso, inclusive, na minha época. Não vou revelar quanto tempo tem que eu saí da faculdade, que eu não quero revelar minha idade. Brincadeira. Então, gente, a ideia disso surgiu justamente da observação que eu tenho no meu dia a dia no trabalho. Eu vejo muitos erros processuais graves e que podem ser facilmente evitados desde que a pessoa conheça, né? Eu não posso orientar, aconselhar os advogados no meu dia a dia do trabalho, então, mas eu posso ensinar, né? Ensinar fora, logicamente. Então, isso é o que eu venho fazendo, é o que eu venho observando e é o que meus alunos têm feito, né? Eles têm aplicado tudo isso que eu venho ensinando, né? Na aula 1 do workshop, eu falei sobre os erros processuais graves que podem prejudicar o êxito de suas ações. E por que isso? Porque esse tema é importantíssimo, porque formar reputação é muito difícil. Formar reputação não é uma coisa fácil, mas arranhar a sua reputação é muito simples, muito rápido. Então, experimenta você, como eu sempre digo, né? Um cliente satisfeito, ele espalha para uma pessoa que você é um bom profissional. Mas um cliente mal atendido, um cliente decepcionado, um cliente furioso, ele vai espalhar para 10 pessoas que você errou, que o seu serviço não é bom e que você é um péssimo profissional. Então, a minha intenção aqui é justamente de evitar que vocês cometam erros que são muito simples de serem identificados e alguns eu falei na primeira aula. Se você não viu a primeira aula, veja urgente. Ela vai ficar disponível por pouco tempo, mas ainda dá tempo, ainda está disponível lá. Na segunda aula, eu falei sobre petições. E o que especificamente em petições? A exata estrutura que toda petição deve obedecer para que ela seja mais convincente, para que ela tenha um potencial realmente de influenciar no convencimento do juiz. Né? Não adianta você fazer uma petição cheia de pesquisa de jurisprudência, de doutrina e etc., se você não obedecer uma ordem adequada, se você não cumprir certos requisitos. Eu dei muitas dicas lá de como você organizar o raciocínio do juiz ou de quem quer que esteja auxiliando ele a minutar o voto ou a sentença. Isso também, eu nem preciso falar qual é o benefício disso, né? Primeiro que a gente sabe que daqui a pouco, quando a suspensão dos prazos processuais acabar, todo mundo vai ter muito prazo para cumprir, para responder e muita petição para fazer. Então essa é a minha... eu achei esse tema muito pertinente para a aula 2, por isso, para fazer vocês terem condição de já aplicarem logo que tudo isso começar. E eu com certeza sei que isso vai ajudar vocês e eu aguardo respostas com o resultado das mudanças que vocês implementarem em suas petições. Gente, me ajudem a compartilhar esse conhecimento. Né? Eu acredito muito no que eu falo, acredito muito no que eu tenho a dizer. E quanto mais vocês compartilharem com seus amigos, com seus colegas, eu vou ficar muito feliz, porque isso me ajuda a divulgar o que eu quero divulgar. Isso eu sei que isso é uma mensagem importante e quanto mais pessoas receberem, melhor.
Alguém aí já viu a aula 2 e quer mandar alguma dúvida aqui? Opa, Luiz, obrigado, obrigado. Se alguém viu a aula 2 e já quer tirar alguma dúvida específica dessa aula, pode mandar aqui que eu vou acompanhar. Eu vou ficar de olho aqui esperando essas perguntas. Mas, por enquanto, eu vou responder as perguntas que eu selecionei lá da área de comentários da página do workshop, certo? Lá eu tenho visto Elioenai, obrigado aí pelo elogio da aula. Assista a aula 2. Você está falando da aula 1, acredito que não tenha visto ainda a aula 2, que está imperdível também. Pedido de antecipação da tutela é o primeiro tópico que você deve colocar, né, se for na sua petição inicial, e lá você repete também ao final no tópico dos pedidos. Você logo no início da sua petição, você expõe por que isso é importante, por que é urgente, por que há um risco, há um direito de ofensa a um direito, e no final você repete isso só para o juiz ficar atento. Às vezes o juiz vai direto no capítulo dos pedidos, em algum momento pode se equivocar e não ver que lá na frente. Então é sempre bom você ter no início a fundamentação e no final você repete somente o pedido para que o juiz para não correr o risco do juiz, por equívoco, não ver, né? Porque na hora que o juiz vai decidir, ele vai olhar a parte dos pedidos e vai respondendo um a um e depois pode terminar não vendo que o seu pedido está lá no início. Mas é importante ter esse nos dois lugares, porque no início também é importante para o juiz saber que ali tem um pedido de tutela de urgência, porque às vezes no cadastramento pode acontecer um equívoco da secretaria e não cadastrar que há um pedido ali de tutela de urgência, certo? Eu tenho recebido desde a primeira aula muitas perguntas sobre o preparo. Muitas perguntas sobre o preparo. Eu já respondi isso na primeira live, inclusive. Acredito que tudo que tenham perguntado está nessa live. Eu vou subir essa live porque eu não consegui deixar ela salva aqui no Instagram. Deu um erro na hora e ele não salvou. Mas eu vou mandar essa live para o YouTube, porque eu consegui pelo menos a gravação, eu tenho. E eu vou subir para o YouTube, e aí vou subir agora à noite. E ela vai ficar disponível lá. E aí vocês tiram suas dúvidas sobre o preparo. O preparo realmente tem muitos detalhes, inclusive detalhes que você precisa verificar, visitar o site do Tribunal do seu Estado para comparar, para pegar lá a tabela de custas. Porque cada tribunal tem uma e você precisa conhecer um a um. Eu não tenho como nesse espaço aqui passar um a um os tribunais do país falando sobre as custas específicas de cada um. Mas o que você precisa realmente saber é que não é só a guia referente ao recurso. Isso é muito importante. Você tem que ter isso em mente porque nos juizados prevalece o entendimento de que não é possível a complementação do preparo. Então, se você faz o preparo faltando R$1 que seja, você não tem como recolher a complementação disso. Tá? E aí seu recurso inominado está deserto. Certo? Vamos lá. Muitas perguntas sobre prazo para contestar. O prazo para contestar. Olá pessoal da Academia da Criatividade de Salvador. Gente, o prazo para contestar, como é que ele funciona? Muita gente confunde isso porque não tem, de fato não tem explicitamente na Lei 9.099 o prazo para apresentar a contestação. Não tem o prazo lá. Mas você interpreta, você consegue interpretar
que essa contestação ela é feita na audiência de instrução. Então eu tive muitas dúvidas, muitas perguntas de pessoas que, na verdade, nem perguntavam. Teve uma pessoa que afirmou, né, o prazo para contestar é de 15 dias depois da audiência de conciliação. A pessoa estava usando o prazo para contestar do CPC. E tem muitas outras hipóteses. Tem quem diga que é logo após a audiência de conciliação, ou no prazo de 5 dias depois da audiência de conciliação, ou no prazo de 15 dias depois da audiência de conciliação, porque é assim que está lá no CPC. Mas os juizados têm um rito próprio. E você não pode muita gente pensa o seguinte, está omisso na Lei 9.099, então eu vou usar aqui o prazo do CPC. Mas se você interpretar a Lei 9.099, fica muito claro que a contestação ela é realizada oralmente ou por escrito na audiência de instrução. Então, qual é o prazo? O que é que prevalece? É que o prazo para contestar é que a contestação deve ser apresentada na audiência de instrução ou no início da fase de instrução, se você tiver numa audiência una. Então, se você está lá numa audiência una, você tem a sua sessão de conciliação e superada a fase de conciliação sem composição entre as partes, aí você passa para o momento em que você abre a audiência de instrução e é aí que deve ser oferecida a contestação. Essa é a regra, esse é o entendimento que prevalece, mas não é o único entendimento. De fato, tem juizados que intimam a pessoa para apresentar a contestação no prazo X. Acontece. E aí o que é que você faz? Você vai lutar contra isso? Você vai impetrar um mandado de segurança? Você vai criar confusão por causa disso? Não, você vai apresentar sua contestação nesse prazo. Mas qual é a regra, então? A regra é você ficar atenta ao prazo se houver intimação para tanto. Se você foi intimado para apresentar a sua contestação, você apresenta a contestação antes. Mas se se você for citado e na citação já tiver assim, beleza. Mas se não houver nenhuma se a citação não disser isso, se não houver nenhuma intimação nesse sentido, você já sabe que a sua contestação deve ser apresentada no início da audiência de instrução ou da fase de instrução, se você estiver num juizado que pratica as audiências unas, certo? E aí, mas se você quiser ter uma margem de segurança absoluta, você vai para a audiência de conciliação com a sua petição ou com a sua contestação debaixo do braço, certo? É assim que você não corre risco nenhum de perder o prazo para apresentar a sua contestação, certo? Esse é o primeiro ponto. Muitas dúvidas também, eu acho que a pessoa deve ter até perguntado na live anterior e eu não vi. O que acontece? Ausência de... Sim, pois é. A pessoa, eu falei lá que, na primeira aula, inclusive, sobre a ausência das partes na audiência, que isso não é admitido, né? Sempre tem uma sanção. E a pessoa me perguntou, poxa, mas e quando a ausência for justificada? O que é que acontece? Né? A parte autora, se ela não comparece à audiência, o processo é extinto sem resolução do mérito. Mas isso se ela não justificar a sua ausência. E o réu, se ele não comparecer à audiência, é aplicada sobre ele a pena da revelia. Isso eu falei na aula passada. Mas quando a ausência é justificada, o que é que acontece? A audiência é remarcada. Só que você precisa justificar o quanto antes, certo? Se você tem condição
de, antes da audiência, já informar ao juiz que não vai poder comparecer, que o seu cliente não vai poder comparecer, faça isso e requeira adiamento da audiência. Isso demonstra colaboração, boa-fé, que são formas de você demonstrar que você está ali colaborando com o juiz e que você está interessado realmente no deslinde da questão, mas que por um motivo específico ali, realmente você não pôde estar, não pôde estar com todos, né? Não pôde estar na audiência. Mas por que é que eu falo para você justificar antes, se possível? Sempre que possível, justifique antes. Tem muitos casos em que a parte realmente está praticando uma aventura jurídica. Isso eu já vi muitas vezes acontecer. Sobretudo em questões de negativação indevida. A parte propõe ação, diz que foi negativado, que não conhece aquele banco, que não contratou nada com aquele banco, que não deve nada àquele banco, e aguarda o dia da audiência. Às vezes até ocorre a audiência de conciliação. Mas no final, no meio do processo, o que acontece? O banco junta a contestação e junta um contrato. E um contrato que está muito claro pelos sinais que orbitam ao redor daquele contrato, está muito claro que a parte realmente firmou aquele contrato. E aí a parte faz o quê? Pede a desistência, ou ela não comparece à audiência, né? Pensando que o processo vai simplesmente ser extinto. Aí não. Aí nós temos, inclusive, enunciado do FONAGE. Assim como temos o enunciado do FONAGE que esclarece que o prazo para contestar é na audiência de instrução, a gente também tem um enunciado que fala que se houver evidentes indícios de má-fé, evidentes sinais de má-fé, a desistência da ação, inclusive, não causa a extinção do processo sem julgamento do mérito. A parte pode ser condenada por litigância de má-fé, porque ela nitidamente estava tentando uma aventura jurídica, né? Olha, eu vou aqui dizer que não conheço esse banco, de fato ela contratou, de fato ela recebeu os valores, mas ela, né, enfim, de má-fé, estava tentando se locupletar ilicitamente. E como isso acontece em diversos, em muitas vezes, se você de fato tiver justo motivo para faltar à audiência, você precisa justificar o quanto antes para você não correr o risco de, por algum motivo, ser confundido com um desses que propôs uma aventura jurídica. Então, se você não pode comparecer na audiência, justifique o quanto antes. A justificativa, sempre que possível, deve ser prévia à audiência. Há casos em que a justificativa só pode acontecer depois? Às vezes a pessoa se acidentou no caminho para a audiência. Isso acontece, é possível, né? Então você não vai ter condição de justificar naquele momento que não vai poder comparecer porque está sendo internado, porque está sendo atendido pelo serviço de urgência, né? Lógico que não. Mas sempre que possível, justifique a sua ausência antes. Muitas dúvidas sobre recursos. E de fato há infinitas possibilidades. A gente ficaria aqui uma semana falando sobre isso e a gente não ia esgotar as possibilidades, né? Qual é a grande questão, né? Quando é que cabe recurso inominado? Quando é que cabe mandado de segurança? Quando é que forma que eu posso impugnar as decisões nos juizados? A lei dos juizados só fala de recurso inominado e embargos de declaração, certo? A lei dos juizados especiais cíveis e estaduais só fala em recurso inominado e embargos de declaração. E aí, nesse caso, a gente tem situações em que há decisões interlocutórias
e a gente sabe que elas são irrecorríveis de imediato. A gente não pode recorrer dessas decisões de imediato na maioria dos casos, né? Então, assim, quer dizer, na verdade, recorrer tecnicamente, apresentar um recurso, você não pode mesmo, porque nem existe um recurso próprio para isso. Você pode impugnar aquela decisão, eventualmente, quando você está diante de uma situação que cabe mandado de segurança, que não é recurso, mas é um meio hábil para você impugnar determinadas decisões. A regra é que você deve aguardar, mesmo que tenha uma decisão interlocutória desfavorável a você, a regra é que você deve aguardar o trâmite do processo, o trâmite regular e natural do processo, até a sentença. Ali na sentença é que você vai, finalmente, apresentar o recurso inominado, em que você faz impugnação à sentença e à decisão interlocutória que te desfavorece. Isso, se essa decisão que te desfavorece, se ela ainda persiste, porque às vezes a sentença ela inverte o resultado e aquela decisão já não pende sobre você como nenhum ato prejudicial, né? Isso acontece muito. E, na verdade, essa é a ideia do legislador. É que você deixar o processo fluir até a sentença. Se na sentença ainda houver prejuízo para você, aí você recorre da sentença e da decisão interlocutória que prejudicou você, seu cliente. Né? Essa é a regra. Mas há situações realmente em que você não pode aguardar. Não pode aguardar. Às vezes você é uma tutela de urgência, uma questão de saúde. Por algum motivo, o juiz se equivoca e não concede a tutela de urgência. A parte precisa fazer uma cirurgia urgente, né? E o plano não quer cobrir, você ajuiza uma ação, protocola lá com o pedido de tutela de urgência e o juiz indefere, por algum motivo, às vezes por erro, né? Por equívoco e tal. Aí você vai esperar a sentença e tal, você não pode esperar isso. É lógico que isso não pode esperar. Qual é a saída, então? Aí sim é o mandado de segurança. Demonstrando o quê? Um risco grave, um prejuízo gravíssimo que pode acontecer, né? Teratologia, né? Ilegalidade na decisão. Isso é o que você precisa fazer para que o seu mandado de segurança seja realmente processado. Porque se for um mandado de segurança apenas no sentido de que, olha, eu não concordo com essa decisão, sei lá, o contrário, a parte propõe a ação requerendo indenização por dano moral decorrente da negativação indevida e requer, como tutela de urgência, a baixa do registro no cadastro de inadimplentes. E o juiz concede a liminar e expede um ofício para o órgão para que exclua o nome da pessoa. Aí o banco vai impetrar um mandado de segurança apenas para impugnar essa decisão? Não tem nenhum prejuízo, ele só não concorda com aquela decisão, não tem prejuízo irreversível nesse caso. Ele pode aguardar o trâmite natural do processo, aguardar a sentença, e se na sentença for realmente julgado procedente e for mantida a liminar que determinou a exclusão do nome da parte, aí sim ele vai recorrer e no recurso nominado ele ataca tudo de uma vez só. Essa é a ideia. Então, não queira usar mandado de segurança de modo indistinto, de qualquer forma, que não tem condição de dele ser processado. Com certeza, a petição inicial do mandado de segurança vai ser indeferida em casos que não haja urgência, prejuízo e etc. E qual é a outra hipótese que cabe mandado de segurança também? Porque eu falei para vocês que, notoriamente, você deve aguardar o recurso nominado para impugnar as decisões interlocutórias. Mas tem uma decisão interlocutória que simplesmente impede o conhecimento do recurso inominado. O juiz, lá do juizado, pode declarar deserto ou intempestivo o seu recurso.
e pode declarar de modo indevido. Às vezes contou errado o prazo, contou errado as guias, não viu uma guia ou enxergou um ato ali que deveria ter sido cobrado às custas e ele não viu, ele pensou que tinha e não estava, enfim. E aí como é que você faz? Aí é outro caso nítido que só pode ser solucionado através da impetração de um mandado de segurança. Não tem outro jeito. Você está ali diante de uma decisão que impede o conhecimento do próprio recurso inominado. Aí você vai propor, você vai interpor, você vai impetrar o seu mandado de segurança justamente para que a turma recursal revise a decisão e, se for o caso, determine que o recurso inominado suba para que ela possa avaliar no mérito. E o mandado de segurança deve ser endereçado a quem? Nos juizados especiais, o mandado de segurança contra ato do juizado, contra sentença sentença não cabe, mas contra decisão do juiz, do juizado, deve ser endereçado à turma recursal. É sempre assim? Não. Na maioria das vezes é assim. Somente nos casos em que o mandado de segurança tem como objeto o controle de competência do juizado, digamos que houve uma decisão do juizado que ele nem era competente para fazer aquilo. E aí você impetra um mandado de segurança para questionar, para impugnar essa decisão. Apenas nesse caso, aí o mandado de segurança não será endereçado à turma recursal, mas ao Tribunal de Justiça. Somente nessa hipótese. Em todas as outras, se você vai impugnar uma decisão de juizado e cabe mandado de segurança, o mandado é endereçado à turma recursal. Certo? Tem infinitas variações e possibilidades. A gente ficaria aqui dias para poder falar sobre isso. Eu fui pulando aqui, eu não vi as perguntas de vocês. Deixa eu ver aqui. Gravo essa live, vou deixar gravada a live sim. Se eu não conseguir deixar gravada aqui, eu subo no YouTube e aí vocês procuram lá. Vai ser uma das últimas, das mais recentes. Gente, embargos de terceiro cabe no juizado, sim. Não cabe, enfim, outras formas de intervenção, mas lógico, se você tem um bem de um terceiro atingido na execução nos juizados, o terceiro tem que poder se defender, né? Mesmo que o terceiro não possa, no caso, litigar em juizados, nesse caso específico, ele pode sim. Tem enunciado do FUNAGE nesse sentido, é um entendimento relativamente pacífico. Não conheço grande celeuma sobre isso, não. O Ricardo pergunta sobre a audiência una. Ricardo, não tem grande diferença. A grande questão da audiência una é que ela finda a conciliação sem êxito, finda a sessão de conciliação sem êxito, sem realmente uma composição entre as partes, você já inicia ali a fase de instrução. E aí vai acontecer o quê? Você vai colher a contestação, ouve o autor, ouve o réu, ouve as testemunhas. Igualzinho como seria se fosse o caso de você de ter uma audiência separada. Só é junta mesmo, não tem. O fato é, se você vai para uma audiência una, você já tem que ir com suas testemunhas, com sua contestação pronta. Uma coisa que perguntaram, que é uma dúvida também. Na audiência, Hugo, a contestação tem prazo, tem duração máxima, como é na justiça
do trabalho, por exemplo, que eu tenho 20 minutos para deduzir minha contestação lá na audiência. Não tem esse limite de tempo. Lógico que, pelo menos a lei não estabelece esse limite. Pode ser que o regimento interno de um ou outro preveja esse limite de tempo, mas a lei não estabelece e não há um entendimento dominante de que tem o tempo X de limite para você deduzir a sua contestação. Lógico que deve obedecer à razoabilidade, né? Em algum momento, se aparecer um louco, né, querendo apresentar uma contestação em 2 horas, aí com certeza vai ser um caso em que o juiz leigo vai ter que interromper ou, enfim, pedir para ele resumir suas razões. Mas, em regra, não tem prazo também para você deduzir a sua contestação na audiência. E diferença, não, só é junta mesmo. Isabelle, tudo bom, Isabelle? Isabelle pergunta se é possível solicitar o cumprimento de sentença antes do trânsito em julgado. Sim, é possível. Inclusive de multa processual, tem uma grande celeuma sobre isso, né? Se você pode exigir o cumprimento temporário, provisório da multa, a execução provisória da multa, estabelecida em liminar. O que se defende hoje é que essa multa ela deve ser pelo menos confirmada na sentença. E a partir daí, ela já pode ser executada. Por exemplo, a multa processual, a multa periódica, né, as astrentes, podem ser executadas sim, provisoriamente executadas, só que elas vão somente até o ato de constrição. O ato de expropriação não pode acontecer. Então, em regra, se for um bacen-júdio, o dinheiro vai ficar lá penhorado e, após o trânsito em julgado, aí esse valor é liberado, né, em alvará. Mas, em regra, sim, né, houve indenização por dano moral ou obrigação de fazer, você pode proceder ao cumprimento provisório, mas os atos de expropriação só podem acontecer após o trânsito em julgado. Ou se a parte oferecer caução. Se a parte oferecer uma caução, aí até o ato de expropriação ele pode acontecer sim. Mas nos juizados isso termina sendo um tanto quanto complicado, porque você termina criando um embaraço um tumulto no seu processo, porque você vai separar, né, os autos, e aí vai ter uma parte do processo tramitando lá no juizado e outra na turma recursal, porque a turma recursal não executa, só quem executa é o juizado, né? E aí você vai ter seu processo caminhando paralelamente. Normalmente, o que acontece é o processo sobe para a turma, fica lá, e aí quando transita em julgado é que se executa assim. Mas em questões muito urgentes, em que você banca o embaraço, né, o tumulto que vai ter no seu processo, que ele vale mais a pena o resultado diante do tumulto, você pode proceder ao cumprimento provisório da sentença. Deusilene pergunta se pode impugnar a contestação antes da audiência de conciliação. Pode, mas eu não sei, não entendo por que você abriria mão desse prazo. E estrategicamente também pode não ser interessante, né? Se você fala que teve uma audiência de conciliação, tinha, porém não teve e foi remarcada para agosto. Posso impugnar a contestação? O momento para impugnar a contestação é logo após a apresentação dela em audiência, né? Portanto, você tem até a audiência de instrução para impugnar a contestação.
Esse é o fato. Se por acaso você achar que é estratégico, por algum motivo, você impugnar a contestação antes, não vejo problema. Não vejo problema, não vejo nenhuma nulidade aí não. Mas eu não entendo por que você abriria a mão desse prazo e por que você ia entregar o seu jogo mais cedo para o réu. Né? Porque ele pode ter apresentado a contestação antes do momento, né, que seria, em regra, até a audiência. De repente, você está em algum juizado aí que intimou ele para apresentar, ou citou já para apresentar a contestação. Mas, de todo modo, você tem esse prazo. E eu não abriria mão dele, não. Porque assim você já antecipa movimentos para o autor, né? Já antecipa, já mostra para ele o que é que você viu, o que é que você não viu, o que é que você tem de documento, o que é que você não tem, né? Enfim, para se contrapor à contestação. Então, eu usaria esse prazo. Mas se por acaso você entende que é estratégico, né, apresentar antes, pode apresentar, eu não vejo motivo. Na pior das hipóteses, se você apresentar agora e o juiz entender que não era o momento, a pior das hipóteses é você, na audiência, levar novamente sua contestação e apresentar lá. Entende? Não vai haver prejuízo. Mas, estrategicamente, eu acho que não seria a melhor postura, não. Mas avalie aí, né? Avalie aí se para você deve ser assim. Gente, embargo de terceiro, o recurso é recurso inominado também. Aí, em Goiânia, a contestação deve ser apresentada normalmente 15 dias após a audiência de conciliação. Pois é, tem enunciado do FONAGE em sentido contrário, né, que é para apresentar na audiência de instrução. Mas, sobretudo porque a lei prevê que a contestação pode ser apresentada de modo oral. E eu quero ver como é que você vai apresentar a contestação de modo oral no prazo de 15 dias. Você vai aparecer lá no cartório para narrar a sua contestação para o escrevente, né? Enfim, mas eu sei que esse entendimento ele existe e tem espaço, ele é aplicado em alguns juizados, sim. Ah, interessante, interessante. Alguém a Rosiane, ela fala, ela pede para comentar sobre as ações que são propostas pela parte, né, reduzidas a termo pelo servidor, e o advogado ele é constituído em seguida, né? Rosiane, você tem a possibilidade de aditar a petição inicial. Você tem. Essa é uma situação, eu comento isso com meus alunos, em que você deve avaliar, inclusive, se não é o caso de você desistir da ação e propor nova. Né? Às vezes isso é mais vantajoso. Né? Você está ali porque, olha só, eu já peguei, né? Enfim, não é impossível que o termo de queixa, né, a ação
proposta pela parte que comparece sozinha ao juizado e deduz lá suas razões e seu pedido perante o servidor, não é raro que essas ações tenham alguma falha mesmo, tem alguma falha técnica, falta causa de pedir, falta pedido, falta documento. A falta de documento é o menos embaraçoso, porque você vai você vai levar esses documentos. A regra é que a prova documental, isso está no CPC, a prova documental deve ser apresentada na petição inicial. Né? Essa é a regra, na petição inicial, as provas do autor, e na contestação, os documentos comprobatórios do réu. Mas se por acaso você está numa situação dessa, você pode levar os documentos. Isso não é lá grande problema, porque tem um artigo na Lei 9.099 que fala que todas as provas serão produzidas em audiência, ainda que não tenham sido requeridas previamente. Então você vai, eu acho que é o artigo 33, 34, minha memória não está tão boa assim hoje, mas você tem essa possibilidade de levar os documentos com você, se for apenas esse o caso, né, de uma falta de documento e tal. Na grande maioria dos casos, você vai poder juntar seu documento na audiência sem nenhum problema. A única coisa que vai acontecer em audiência também, a outra parte vai ter vista dos documentos, vai se manifestar ali mesmo e pronto, tudo bem. Agora, se a narrativa dos fatos está confusa, se faltou um pedido importante, ou se o pedido está mal formulado, você deve avaliar, Rosiane, duas coisas, e todo mundo que está assistindo, duas coisas. Se dá para você aditar, você tem até a audiência para aditar a sua inicial, e aí, novamente, a outra parte, né, o réu vai ter prazo para se defender, para apresentar defesa, contestação, enfim. Mas você, se for o caso, se por algum motivo isso for criar um embaraço no processo, alguma dificuldade, você vai fazer o quê? Você vai simplesmente desistir. Você desiste da ação, propõe ação nova. Né? Você só tem que ponderar também se nesse juizado as ações estão demorando muito para serem pautadas. Né? Tem juizado que está correndo para caramba, então você consegue marcar uma audiência ainda para daqui 3 meses. Né? Outros estão mais demorados, então você precisa ponderar tudo isso. Mas, em regra, o ideal é que você adite a inicial. Você chega lá e leva o seu aditamento na audiência, não tem problema. Também isso tem um enunciado que propõe esse entendimento, enunciado do FONAGE. Lógico, os enunciados não são todos amplamente aplicados, então você precisa verificar se, no seu caso específico, no seu estado, no juizado que você atua, se eles aplicam esse enunciado e permitem o aditamento até a audiência de instrução, certo? Eu tenho um post sobre isso, um texto aqui no meu perfil, procura lá que você acha, tá certo? Gente, não vai dar para responder todo mundo, mas aí, novamente, eu vou pedir que vocês mandem as perguntas lá na área de comentários do workshop, tá certo? Eu vou ter prazer em responder todo mundo. Eu estou correndo para responder todo mundo. Quem eu posso responder aqui em vídeo, eu respondo. E quem não dá para responder em vídeo, eu respondo diretamente em texto lá na página do workshop, tá certo? Pessoal, então é isso. Eu adorei estar com vocês, adorei a presença de todo mundo. Eu peço que vocês compartilhem os vídeos, o workshop, compartilha com seus amigos, com seus colegas, porque eu acredito muito mesmo no que eu tenho para falar. E eu quero espalhar isso para a maior quantidade de pessoas possível, certo? Assistam a segunda aula e quem não viu a primeira ainda, pelo amor de Deus, veja logo, porque as aulas não vão ficar disponíveis por muito tempo, certo? Vejam logo, eu vou deixar essa live salva e vou deixar
e vou deixar as próximas, as anteriores, desculpem, as anteriores eu vou salvar também e vou mandar, vou deixar aqui essa salva no Instagram e as anteriores eu vou mandar lá pro YouTube, certo? E aí vocês pesquisam lá e vocês vão achar porque vai ser um dos últimos vídeos. Certo, pessoal? Obrigado mais uma vez pela presença, eu estou muito feliz, essa energia aqui eu realmente crescente, eu estou sendo muito bem acolhido, estou muito feliz com vocês, tá bom? Gente, boa noite para todo mundo, a terceira aula vai ser fantástica, certo? Um abraço e até amanhã. Uma novidade que desculpem, eu preciso anunciar para vocês que durante essa semana eu ainda vou fazer lives com convidados, né? Vai ter a live de GECRIM com a Camila, que é defensora pública e atuou em juizado criminal 3 anos. Vai ter uma live com o Luiz Carlos, que é defensor público, professor e fera em execuções, e ele vai trazer aqui com certeza sacadas importantíssimas aí para todo mundo, certo? Vai ser imperdível também. Vou trazer uma amiga fonoaudióloga que vai falar só sobre a oratória do advogado, certo? Para a gente não ficar somente falando de direito, mas também não sair do tema, certo? E aí, não percam, eu vou fazer um anúncio antes, mas eu já antecipo para vocês aqui, certo? Um abraço, pessoal, até mais, tchau, tchau.